Monte Everest não é apenas a montanha mais alta do planeta. Ele é o único lugar da Terra onde o corpo humano começa a morrer lentamente enquanto você ainda está consciente o suficiente para perceber isso. A 8.000 metros de altitude, o cérebro incha, o julgamento falha, a percepção da realidade se fragmenta. A esse ponto chamam de Zona da Morte, e não é um nome simbólico. O Everest já testemunhou mais de 300 mortes confirmadas. Muitas dessas pessoas continuam lá, não enterradas, não resgatadas, apenas preservadas pelo frio, sentadas, deitadas, ajoelhadas, como se ainda estivessem descansando antes do último passo. Em alguns trechos da subida, você literalmente caminha ao lado de alguém que nunca voltou, e o mais perturbador não é a presença dos corpos. É o fato de que, para chegar ao topo, você precisa aceitá-los. Desde que Edmund Hillary e Tenzin Norgay alcançaram o cume em 1953, o Everest se tornou símbolo de conquista absoluta. Mas o que raramente é dito é que o cume não é o maior desafio. O maior desafio é descer. A maioria das mortes acontece na volta, quando o corpo já está exausto, o oxigênio acaba e a mente começa a falhar. Existem relatos documentados de alpinistas que ouviram vozes quando estavam sozinhos, de pessoas que sentiram alguém caminhando atrás delas em áreas onde não havia ninguém. A ciência chama isso de hipóxia. O cérebro privado de oxigênio cria presenças para lidar com o isolamento extremo. Mas a pergunta que sempre fica é: e se nem todas as presenças forem criação da mente? Porque no Everest existe uma regra silenciosa, cruel e real. Se alguém não consegue continuar, fica para trás. Não por maldade, por sobrevivência. Lá em cima não existe heroísmo romântico. Existe cálculo, existe decisão, existe culpa. E é exatamente sobre isso que esta história é. Sobre o que acontece quando você desce da montanha, mas algo não desce com você. Sobre o que permanece na zona da morte e o que ela devolve. Porque às vezes o topo do mundo não é o lugar mais alto que você alcança. É o lugar onde você deixa uma parte de si. E algumas partes não aceitam ser deixadas para trás. Acima dos 8.000 metros, o corpo humano começa a morrer. E não é força de expressão. Não é poesia exagerada de quem quer dramatizar uma montanha. É biologia pura. É o cérebro inchando. Os pulmões lutando por ar que simplesmente não existe em quantidade suficiente. É o julgamento falhando lentamente enquanto você acredita que ainda está no controle. No topo do mundo, ninguém consegue carregar você de volta. E talvez o mais cruel seja justamente isso. Lá em cima, cada pessoa carrega apenas o próprio peso, as próprias decisões e as próprias consequências. O dia em que começamos o ataque ao cume parecia bom demais para ser real. O céu estava limpo sobre o Monte Everest, azul profundo, quase bonito demais para um lugar que guarda tantos corpos sob a neve. A chamada janela perfeita. Vento baixo, visibilidade clara, aquela falsa sensação de que a montanha, por uma vez, permitiria a passagem sem cobrar nada em troca. É curioso como o ser humano precisa acreditar que a natureza negocia. Éramos 6. Dorje, o guia Sherpa, já tinha subido 9 vezes e carregava no olhar um tipo de silêncio que não é cansaço, é conhecimento. Helena, médica especializada em altitude, sempre observando cada respiração como se pudesse ouvir o sangue circulando dentro das pessoas. Rafael, empresário, dinheiro suficiente para comprar a expedição inteira, mas não suficiente para comprar humildade. Miguel, fotógrafo, homem de poucas palavras que parecia mais confortável atrás da lente do que dentro do próprio corpo. Thomas, engenheiro alemão que confiava mais em números do que em instintos. E eu estava ali porque precisava provar para mim mesmo que ainda era capaz de enfrentar algo maior do que a minha própria estagnação. A cerca de 8.200 metros encontramos o primeiro corpo, sentado, encostado numa formação de gelo como alguém que tivesse parado para descansar por alguns minutos e simplesmente decidido não levantar mais. O traje laranja estava desbotado pelo tempo, a máscara de oxigênio quebrada pendendo para o lado, os olhos abertos numa expressão que não era exatamente de medo, mas de surpresa tardia. Dorje fez sinal para não olharmos, porque olhar é humanizar, e humanizar é perigoso quando você precisa continuar andando. Rafael, porém, parou e tirou uma foto. Disse que aquilo era história. Eu não disse nada, mas senti algo estranho quando passamos. Tive a impressão clara de que a cabeça do corpo estava levemente virada quando o vimos pela primeira vez, e quando passei ao lado parecia estar alinhada para frente. Culpei o ângulo, culpei a altitude. Culpei qualquer coisa que não fosse a possibilidade de estar errado sobre algo tão simples. O acampamento 4 não é um lugar onde se dorme, é um lugar onde se espera sobreviver até a hora de sair. Barracas tremendo sob o vento constante, o som sibilante das máscaras de oxigênio misturado ao próprio batimento cardíaco dentro da cabeça. Foi ali que ouvi o primeiro som.
Passos arrastados do lado de fora da barraca, lentos demais para serem firmes, irregulares demais para serem o vento. Arrastando. Pausa. Arrastando. Fiquei imóvel dentro do saco de dormir, tentando racionalizar. Alguém indo ao banheiro improvisado. Alguém ajustando uma corda. O tecido da barraca vibrou levemente, como se algo tivesse encostado do lado de fora, e por um segundo senti uma pressão próxima ao meu rosto, uma sombra difusa através do nylon fino. Não tive coragem de abrir o zíper. Pela manhã não havia pegadas novas, nenhuma. Mas um cilindro de oxigênio estava completamente vazio, e ninguém assumiu ter usado. Na subida final, Rafael começou a falhar primeiro. Disse que alguém estava atrás de nós. Apontava para o vazio e insistia que o homem do traje laranja estava andando devagar, mas vindo na nossa direção. Helena falou em hipóxia, explicou que o cérebro sob falta de oxigênio cria presenças, cria vozes, cria movimento onde só existe neve e vento. Eu quis acreditar nela, porque ciência é mais confortável do que mistério. Mas quando olhei para trás, senti uma sensação que não cabia em diagnóstico algum, uma impressão persistente de que algo observava sem pressa, como quem sabe que ali em cima ninguém corre. A queda de Rafael não foi dramática. Ele simplesmente perdeu a força e se ajoelhou, depois tombou de lado como se o corpo tivesse decidido parar antes da mente aceitar. Ele ainda respirava, ainda falava, implorava, dizia que pagaria qualquer valor, agarrava minha perna com uma força surpreendente para alguém tão fraco. A regra não dita do Everest é simples e brutal: se você não anda, você fica. E ali, a 8.600 metros, tentar carregar alguém significa condenar o grupo inteiro. Dorje avaliou rápido demais para o meu gosto. Helena hesitou alguns segundos. Thomas falou em tentar arrastar. Eu fiquei parado olhando para Rafael, sentindo o peso da decisão cair sobre todos nós como a própria montanha. Quando começamos a nos mover, ele gritava, depois chorava, depois sua voz virou apenas vento. Fui o último a olhar para trás, e juro que vi uma figura parada ao lado dele. Em pé, imóvel, não ajudando. Observando. Chegamos ao cume sob um céu que começava a mudar. Não houve celebração verdadeira, apenas fotos rápidas e uma urgência silenciosa para descer. A tempestade veio na descida como se estivesse esperando nossa arrogância terminar. A visibilidade caiu, o mundo virou branco, e eu me perdi do grupo por minutos que pareceram horas. O rádio chiou e uma voz entrou. Clara demais para ser estática, próxima demais para ser imaginação. Disse que eu não devia estar ali. Perguntei quem falava. Silêncio. Depois um sussurro afirmando que nunca descemos sozinhos. A bateria do rádio morreu imediatamente depois, apesar de estar cheia. Naquele momento não senti apenas medo, senti reconhecimento, como se aquela presença já estivesse ali desde o primeiro corpo sentado na neve. Descemos dias depois com 2 a menos. Miguel também não voltou. Encontramos seu corpo parcialmente coberto, ainda preso à corda, olhos abertos congelando no mesmo olhar de surpresa que eu já tinha visto antes. Dorje disse que a montanha havia escolhido 2. Eu não sabia se ele falava em metáfora, ou se, assim como eu, começava a duvidar da própria racionalidade. Voltar para casa não significou voltar ao normal. O som começou semanas depois, no meu apartamento. Arrastando, pausa, arrastando. Sempre do lado de fora do quarto, sempre parando perto da cama. Eu abri a porta e não havia nada. Mas às vezes sentia um cheiro seco, metálico, frio demais para existir em ambiente fechado. Passei a revisar as fotos da expedição e notei detalhes que não lembrava. O braço do corpo laranja parecia apontar em direção à trilha. Uma sombra vertical atrás dele que eu não tinha percebido antes. Talvez distorção. Talvez minha mente reconstruindo o que precisava justificar. Helena me ligou meses depois e perguntou se eu lembrava exatamente do estado de Rafael quando o deixamos. Sua dúvida era pior do que qualquer acusação. Ela disse que às vezes sentia que tínhamos saído cedo demais, que ele ainda estava lúcido quando começamos a andar. Eu percebi que minha memória não era sólida, era maleável. Mudava conforme a culpa crescia. O documentário que gravamos no ano seguinte só piorou tudo. Ao rever as imagens da câmera de Miguel, vi algo atrás de Rafael enquanto ele estava no chão. Uma figura alta, imóvel, que não era ninguém do grupo. A imagem era granulada, fácil de descartar como erro. Mas eu sabia o que tinha visto. E pior, eu aparecia parado, sem tocá-lo, apenas olhando. A partir daí a linha entre culpa e presença se dissolveu. Numa noite senti o colchão afundar ao meu lado e ouvi um sussurro dizendo que eu fui o último a olhar. Era um pensamento que nunca compartilhei com ninguém. Comecei terapia. Falar sobre trauma é fácil quando você acredita que ele é apenas psicológico. Mas Helena morreu 2 anos depois. E antes disso deixou uma mensagem dizendo que quando ficou alguns segundos a mais com Rafael, viu alguém atrás dele.
Achou que fosse eu, não era. E quando começou a descer, ouviu passos atrás dela também. Hoje eu não sei mais o que pertence à montanha e o que pertence à minha mente. Sei apenas que recentemente outra expedição encontrou o corpo de Rafael sentado, e a poucos metros dele o corpo laranja antigo, como se tivesse mudado de posição ao longo dos anos. Entre os dois havia marcas na neve, circulares, repetidas, como se alguém tivesse andado de um para o outro incontáveis vezes. Ontem à noite o som voltou, mas não parou ao lado da cama. Continuou em direção à sala. Quando segui, encontrei a porta aberta e pequenas marcas molhadas no chão, como pegadas que derretiam lentamente. Pela primeira vez não senti que estava sendo seguido. Senti que estava sendo chamado. Talvez tudo seja hipóxia tardia. Talvez culpa crônica possa produzir ecos tão reais quanto passos na neve. Talvez a mente precise criar uma presença para dividir o peso de uma decisão impossível. Ou talvez a zona da morte nunca tenha ficado lá em cima. Talvez ela acompanhe aqueles que descem vivos demais para serem inocentes. E às vezes, quando fecho os olhos, não vejo o cume. Vejo dois corpos sentados na neve. E uma terceira figura em pé entre eles. Esperando.